Acho que sim, agora estamos aqui gravando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da série Coletivos Teatrais Paulistas. Eu sou Juliana Caligari, se você não me conhece, eu sou atriz, professora e diretora de teatro. E hoje eu tenho um convidado ultra especial. Eu consigo dizer com todo o meu amor que praticamente a gente começou fazendo teatro na mesma época, lá na cidade de Americana, onde eu nasci, foi toda criada e trabalhada no teatro, né? Agora eu resido em Campinas, mas o nosso querido Carlos Juste, que está aqui comigo hoje, ainda trabalha a partir de Americana para todo o estado e todo o Brasil. Ele que é ator, diretor, professor de teatro, empresário teatral e gestor do espaço Fábrica das Artes e um dos fundadores do Grupo Teatral Talento, GTT, lá de Americana. E é uma honra imensa ter esse parceiro, esse brother, esse irmão nas artes aqui comigo hoje. Juste, seja muito bem-vindo aqui ao nosso querido espaço de conversa. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Juliana. Um prazer enorme estar falando com você, participando desse seu projeto, desse seu programa, desse seu canal. É muito gratificante a gente estar falando com parceiros, com amigos, com gente que está aí nessa batalha permanente do teatro. Então, feliz de estar aqui. E aí, então, né, já que a gente está apresentando os coletivos teatrais paulistas para todo o público interessado, gostaria de perguntar para você como é que foi, então, esse início no mundo das artes e no mundo do teatro. O seu início como artista coincide com a fundação do GTT? Como que é? Conta pra gente. Eu comecei um pouquinho antes do GTT. Eu comecei como muita gente começava, né? Hoje talvez menos. Eu comecei dentro de uma igreja, olha só, né? Uhum. Fazia parte de um grupo de jovens lá pelos anos 80, na 1980, na década de 1980, 83, 84, eu já estava fazendo parte desses grupos de comunidade, até o momento que eu falei que eu cheguei ao ponto de pensar, olha, eu preciso conhecer um pouco mais, eu preciso conhecer outras pessoas. E aí eu fui ver um trabalho no Teatro Municipal do Grupo Macamã, que também é um parceiraço nosso aqui, que você conhece muito bem, Beto, Gláucia, na época tinha o Sabino, e tantos outros aí que fizeram história, né, no Teatro de Americana. E ao vê-los em cena, eu pensei, puxa vida, eu gostaria de conhecer um pouco mais. Foi aí que eu comecei a me interessar por conversar com as pessoas que faziam teatro na época, né? Conheci o Oswaldo Anzolin através do Macamã, né? Que era outra figura. E aí eu fui convidado para dirigir o GTT, que era um grupo recém-formado. Eu cheguei no GTT em agosto de 95 e o grupo é de março de 95. Então, 5 meses após a fundação dele, porque o GTT ele surgiu dentro do Colégio João 23, depois da fusão de outros 2 grupos que haviam dentro da escola. Então, havia um monitor teatral lá no colégio, ele conseguiu montar 2 grupos, e quando ele estava chegou num ponto que ele saiu, né, do projeto, ele, sei lá, ele não era de Americana, era de outra cidade. Ele saiu do projeto e os integrantes dos 2 grupos se juntaram para formar um só que aí eles não tinham quem os dirigisse, quem os comandasse. E aí eles ficaram sabendo da minha pessoa, né, do meu nome, entraram em contato comigo e eu passei, então, a comandá-los, né? A partir de agosto de 95 foi quando eu ingressei no GTT. Mas antes disso eu já tinha minha pequena trajetória aí com grupos. E após o GTT, eu tive uma experiência também no Macamã, né? Eu dirigi um espetáculo do Macamã, dirigi alguns trabalhos com o Oswaldo Anzolin, com a Fabiana Pantarotto, enfim, várias pessoas aí que estão na ativa aí no teatro em Americana, no Brasil, né? É incrível como o tempo, você disse, né? Você está focando as companhias com mais de 20 anos de trabalho.
é comum você achar artista com mais de 20 anos de trabalho, mas achar companhias com mais de 20 anos de trabalho são poucas, né? Bastante interessante esse seu pensar. Porque um coletivo que se une por mais de 2 décadas, ele já traz em si uma história sociopolítica, sociofilosófica e principalmente, e eu sei que acontece isso também dentro do GTT/Fábrica, uma construção de uma pedagogia da formação artística. Sim. Não é? Sim, sim, com certeza. Basicamente é isso. Porque quando você tem essa longevidade, né, de ação, você começa a utilizar tudo aquilo que você aprendeu ao longo do caminho para você passar isso não só para o público, mas para aqueles que vêm depois, né? Então, o GTT, hoje, da formação lá de 95, é só eu, Marcelo e a Juliana. Mas a gente tem várias pessoas que fazem parte do GTT e que tem, né, absorve um pouco desse trabalho que foi iniciado há 25 anos e que nos ajuda a construir o GTT do hoje e o GTT do amanhã, porque eles vêm com novas ideias, vêm com projetos diferentes, com uma energia nova, então vai agregando, vai somando, de modo que a gente possa sempre estar crescendo aí, construindo essa história. E aí a gente vai criando, né, uma forma de formar artistas através dos cursos que a gente vai mantendo nos nossos espaços, né? Uma das formas de manutenção de um espaço, uma das frentes, né, de manutenção de um espaço são os cursos formativos. E o curso formativo ele sempre vai agregar conhecimentos que o coletivo teve na montagem de um espetáculo. Você vai fazer uma transferência direta, porque são artistas pedagogos, são artistas professores, e eu acompanho o GTT, né? Estive inclusive na inauguração do Fábrica, e eu sei que isso é uma prática também, né? Mesmo que esteja desde o início esse núcleo duro, você, o Marcelo Porqueres e a Juliana Globo, tanta trajetória, tantos artistas, né? Formados e formadas por vocês, que depois prosseguiram por outras frentes, mas que tem no GTT o seu berço. Com certeza. Nós temos o nosso curso, né, no Fábrica. Quando a gente fala em GTT, é difícil a gente não associar o Fábrica, né? Fábrica das Artes, que é o espaço criado por nós do GTT. Na época a gente criou o espaço em parceria com o Macamã, né? Foi um parceiro nosso durante um período na construção do Fábrica. Eu faço sempre questão de citar isso porque o Macamã ele teve a sua importância, né, na construção do Fábrica, na implantação do Fábrica. E aí a gente inaugurou o Fábrica em 2001. Então já temos aí 19 anos de história, né, em Americana. E em 2004 a gente estava assim numa situação financeira muito difícil, né? Porque manter um espaço é extremamente difícil. E aí foi quando a gente lançou o curso de teatro. Eu reuni o pessoal e falei, gente, nós precisamos de uma alternativa, né? Uma fonte de renda mais constante para que a gente possa desenvolver os nossos projetos de uma forma mais tranquila. E aí eu me afastei naquele período do GTT, né? Eu deixei a cargo do Marcelo a direção do grupo e iniciei a primeira turma do curso. A gente já tinha feito algumas experiências anteriores de lançamento de curso que não vingaram, né? Em alguns momentos antes de 2004. O curso ele só vingou mesmo a partir de 2004, foi quando eu comecei uma metodologia que é seguida até hoje, né, um sistema de trabalho que basicamente é isso que você falou, de transferência do conhecimento do trabalho do grupo para o curso, né? Então eu comecei a passar para os alunos a mesma coisa que eu passava para os atores e com um objetivo também na mesma linha de montagem de espetáculo, etc. No primeiro ano a gente formou 6 alunos, foi uma festa danada, e no último ano a gente formou 90 alunos. Então,
foi um crescimento exponencial, né, nesse período todo. É claro que não foi um salto de uma hora para outra, foi 6, foi 9, foi 15, foi 18, foi 25, foi crescendo ano a ano. Hoje eu nem tenho mais muito acesso ao curso, são outras pessoas que cuidam, né? A gente tem pessoas aí extremamente capazes, formadas, com larga experiência em aula, né, para teatro, e que comandam o curso. Infelizmente, esse ano estamos parados, né, por conta da pandemia, a fábrica está fechada, a gente respeitando aí as normas, os protocolos de segurança, mas a gente mantém o curso online, né, que é um curso que foi desenvolvido justamente para esse período, e a coisa continua, né? Menos alunos, evidentemente, por causa das dificuldades, mas o pessoal está ali, perseverante, levando essa história adiante aí. A história já de 17 anos, né, de curso. 17 anos de curso, 19 de espaço, 25 de grupo. E 25 de aí, grupo. eu estava aqui pensando, enquanto eu te ouvia, né? Até o Alexandre Cruz, ele comenta isso, que foi nosso querido colega aqui de Amparo, da Cia Lázara, que também começou como, a companhia se chamava Arteatrando, depois rebatizada como Cia Lázara. E ele lembrou, né, de uma época muito pueril, muito tola, né, em que a gente era bem imaturo e competia e brigava por bobagem, né, em vez de se unir. Mas era uma imaturidade, porque era tudo muito difícil. A gente chegou aqui num areial, né? A gente chegou aqui numa terra devastada, né, Juste? Com certeza. E os recursos eram muito poucos, e a gente não. E a gente tinha muito medo de fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse olho no olho, essa conversa franca e aberta e sincera, né? Em que a gente resgata aquelas picuinhas do passado e fala, para que isso, bicho, né? Onde, né? Sem Mas noção. a gente era jovenzinhos na época, Ju. A gente era quase adolescentes na época. E a gente não conseguia enxergar o quanto o outro podia nos ajudar. E a gente via no outro apenas como um adversário, como um rival. E vou dizer uma coisa, viu? Eu já falei isso para você e eu faço questão de repetir aqui. Você, na época, fazia parte da CIA Se Liga, né? A companhia que havia aqui em Americana, com Isaías, com Rafael Júdice, com Marcelo Bosso, e tantos, né? João Nalão, que veio depois, a Lu Mizu, que passou por lá também, enfim. Se vocês tivessem noção do quanto vocês nos impulsionavam, era coisa assim de louco. Porque a gente olhava para vocês e dizia, gente, como é que eles conseguem manter um espaço, produzir espetáculo, dar aula, trabalhar e fazer a coisa andar? Você entendeu? Se eles são capazes, nós também somos. Eu falei isso em reunião. Falei assim, a gente precisa se mexer. Mirem-se no exemplo do Se Liga. Olhem para eles, vejam o que eles estão fazendo, veja a força que eles têm. E nós não somos menores do que eles, nós estamos no mesmo nível, temos que batalhar para chegar aonde eles estão, né? E a gente via vocês como uma referência para nós, entende? E depois, com o passar do tempo, né, que as pessoas foram amadurecendo, né? Eu também me amadurecendo, aí a gente começa a olhar e fala assim, gente, olha o quanto que esse pessoal nos ajudou de uma forma inconsciente, de uma forma indireta. Talvez se não tivesse havido aquela disputa, né, entre aspas, nem nós nem eles teriam sobrevivido, porque eu acho que um se apoiou no outro para poder seguir adiante. O teatro dos anos 90, ele foi realmente nesse sentido um teatro que deixou a gente muito forte, porque a gente fez história baseado numa coisa que estava sendo reinventada, o fazer teatral de grupo, rompendo e ao mesmo tempo continuando com a tradição dos grupos dos anos 80, que prosseguiam a tradição do grupo dos anos 70. Tem um monte de estudos sobre isso, e hoje em dia, em 2020, né, passados 30 anos, né, dessa época, quase 30 anos, né, mais de 25 anos, a gente olha para trás e vê como essa formação, na verdade, realmente nos trouxe uma maturidade para continuar
teatro nesse momento, né, do Brasil e do mundo, de uma maneira muito ética. Eu concordo com você. E eu percebo que a gente tinha uma admiração muito recíproca, viu? Porque eu me lembro muito dos espetáculos que eu admirei muito, assim, né? Um momento memorável para mim foi o Julgamento. Nossa, o espetáculo O Julgamento, que é uma adaptação do Rainer Miller que vocês fizeram, eu acho que ele foi um momento de muita pujança no grupo. E eu não sei se você quiser falar um pouco das peças mais marcantes, de como vocês foram construindo uma forma de linguagem de trabalho do GTT. De repente, aí a gente fica com isso nas suas próprias palavras. Foi bastante curioso, Ju, porque até hoje é assim, né? Os grupos eles têm assim uma linha de trabalho. Então, um grupo que monta um espetáculo, um determinado gênero, ele vai naquilo sempre sempre na mesma, assim, no bom sentido, né? Ele cria uma linha de pesquisa, uma linha de trabalho, e ele segue aquilo, vai por anos fazendo coisas mais ou menos nessa mesma linha. Uma linguagem, né? E quando exatamente, cria essa linguagem e se apega a ela, abraça ela, desenvolve ela, produz coisas maravilhosas em cima dessa linguagem e a vida que segue ali para esse grupo. Uhum. Quando eu assumi o GTT, eu tinha para mim que a gente não tinha uma linguagem, a gente não tinha uma linha de pesquisa, né? A gente estava em formação. Então eu propus para o pessoal, gente, não vamos nos ater a uma única linha. Vamos tentar transitar por todas as possibilidades que o teatro nos dá para ver onde é que a gente se encaixa melhor. E depois, lá na frente, se for o caso, a gente pega uma linha e segue. Uhum. E a ideia foi aceita, né, pelo coletivo na época, e a gente começou a transitar, né? Então, a gente teve, na nossa história, a gente tem de tudo. A gente tem teatro infantil, tragédia grega, o teatro expressivo, expressionista alemão, a gente tem o teatro popular, né, as comédias, teatro de rua. Então, a gente foi brincando com um pouco de cada coisa. E realmente o Julgamento, quando você cita o Julgamento foi um marco realmente para o GTT. Né? Era uma companhia muito jovem, né, com 4 anos, e de repente a gente se vê no Festival Internacional de São José dos Campos. Aí você fala, quando veio a mensagem que a gente estava selecionado para o festival, eu falei, gente, será que não está errado? Né? É um festival com espetáculos da América do Sul, grupos da Alemanha, da França participando do festival. Eu falei, não, acho que deve ter alguma coisa errada. Fomos ver, não, a gente estava mesmo na mostra, depois a gente foi para a mostra de diálogos dramáticos, fomos para o mapa cultural e ganhando prêmio em praticamente todos os festivais, uma coisa assim maluca. Eu ganhando prêmio de direção, né, pelo espetáculo. Então foi uma coisa assim que marcou de fato a trajetória do GTT. E depois muitas outras coisas que foram montadas, né? Teve espetáculos que a gente criação coletiva, né? Da gente se debruçar, criar um processo de trabalho e alguém botar no papel. Eu fiz isso com o Novato, o Érico Gomes fez isso com o Errantes, foi um deles, né? Que foi um espetáculo belíssimo, criado pelo o Marcelo, a Juliana, o Bruno no primeiro momento, depois o Thiago. Aí teve espetáculos infantis que foram montados, né? O último que a gente tem até hoje no nosso repertório. Várias experiências que a gente viveu ao longo desse período e uma satisfação da gente poder olhar para trás e dizer, olha, a gente experimentou de tudo, né? A gente respeita muito as companhias que têm uma linguagem, que têm uma linha de ação, mas a gente é muito feliz por ter testado e experimentado tudo e brincado. Ao longo do tempo, a gente chegou à conclusão de que, gente, está dando certo essa ideia da gente fazer um monte de coisa diferente. Vamos seguir, né? Vamos seguir, vamos fazendo. E talvez falte as pessoas. É comum, né? Quando
Quando um grupo tem uma determinada linguagem, você olha para o trabalho e você reconhece, independente dos atores que estão em cena, porque segue aquela mesma linguagem. O GTT não tem isso, mas a gente sempre preza por essa liberdade de experimentar, né? Sempre. Então, é essa nossa brincadeira de fazer teatro. Já diz aquele filósofo teatrólogo, o Bom Dia, ele é de origem espanhola, né? O caminho se faz ao caminhar-se, né? Ao se caminhar. Então, a metodologia de transitar por diversas estéticas, ela se fez ao longo da caminhada, conforme a necessidade mais atávica de vocês de comunicar aquilo que vocês sentiam que a sociedade necessitava. E isso também é uma metodologia, né? E eu defendo isso em vários lugares em que eu sou convidada a ter uma fala pública, por exemplo. E agora me lembrei de uma coisa muito louca quando você falou do Errantes, né? Quando a gente amadurece, a gente vê a nossa infância como um fator de fortalecimento, como a gente está falando aqui da nossa infância na arte, né? Eu várias vezes, como jurada de festivais, premiei o GTT e eu premiei o Errantes. Premiei a Ju como atriz, o Marcelo como ator, né? Em outros estados, né? Lá no Mato Grosso do Sul, no festival na MS em Cena, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. E eu queria aproveitar esse momento assim para falar de lembranças muito importantes que eu tive de momentos sagrados no palco do Fábrica, né? De como público e também como atriz na sua casa, né? Eu lembro também de uma montagem memorável que trouxe uma outra alavanca para o grupo, talvez, que foi a montagem de Édipo Rei, que era fantástica, meu Deus, que era aquilo, né? Édipo Rei foi o primeiro espetáculo a cumprir uma temporada regular em Americana, né? Ele inaugurou o Fábrica das Artes. O Fábrica inaugurou no dia 8 de junho de 2001. Nós entramos em cartaz no dia 9 de junho de 2001, no dia seguinte, e ficamos durante um mês inteiro fazendo uma temporada. Pelo menos até onde eu tenho conhecimento, nenhum espetáculo produzido em Americana até então tinha feito uma temporada durante um período tão longo. Porque até a existência do Fábrica, todas as companhias que montavam o espetáculo, nós inclusive, a CIA se liga, né, na época, Macamã, a gente montava os espetáculos e levava para o Teatro Municipal. E no máximo que você fazia era 2 apresentações, porque o teatro era muito grande, você já reunia uma quantidade grande de público, não adiantava fazer 3, 4 apresentações, porque não ia rolar, não, as pessoas já iam no primeiro dia, no segundo e pronto, acabava o público, né? E também a questão de custo, era muito caro você alugar o Teatro Municipal, embora houvesse algumas regalias para os grupos de Americana, mas no geral era caro. Então, quando nós inauguramos o Fábrica, foi o primeiro espetáculo que cumpriu esse ritual, né, de ser um grupo de Americana, um espetáculo de Americana, fazendo temporada em Americana. Então, foi muito legal. E o curioso é que, durante o processo de montagem de Édipo, a gente estava preparando o salão para a inauguração, né? Então, a gente ensaiava de sábado à tarde, mas a gente reservava uma parte do nosso tempo para ir lá no salão, lavar, limpar, arrumar o que tinha que arrumar. Durante a semana era uma correria com um pedreiro, quebrando parede, arrumando as coisas. Então, eu dirigindo o espetáculo, né, eu fazia a direção do espetáculo, mas ao mesmo tempo eu passava o tempo todo preocupado com o andamento da obra, né, das reformas que a gente estava implantando lá no espaço para poder inaugurar. Então, imagina foi 2 inaugurações ao mesmo tempo, né? 2 estreias ao mesmo tempo. A estreia do Fábrica num dia e a estreia do espetáculo no outro. Eu quase enlouqueci naquele período. Nossa, ainda bem que a gente sempre tem as pessoas que nos apoiam, né? Quem está muito perto de nós e que está falando assim, vai que vale a pena, porque tem uma hora que a gente pensa em desistir de tudo, né? Com certeza. E na época a gente tinha todo o pessoal do Macamã, né, trabalhando junto, Beto, Glaucio, Sabino, principalmente, o Jorge, né, o Sebastião Jorge.
Pelo lado do GTT, eu tinha o Calango, né, o Edson Júnior, Marcelo, Juliano, enfim, esse pessoal todo dando apoio, buscando, né, trabalhando junto para que a coisa andasse. Então, sobrecarregou para mim porque eu estava na condição de líder do projeto, né, eu que estava correndo atrás, eu liderando a ideia do Fábrica, juntamente com o pessoal do Macamã, mas, ao mesmo tempo, dirigindo o espetáculo. E você, como diretora, né, que com trabalhos maravilhosos, sabe a dificuldade que é de você, quando você chega nos últimos dias, né, próximo da estreia, o estresse que né, de você se certificar de que tudo está pronto. E Édipo, você se lembra, os figurinos, a gente fez tudo em macramê. Cada ator construiu o seu próprio figurino, a gente passava horas trançando fios para virar figurino, né? Então foi uma loucura total. É entrega mesmo, a entrega. E nesse momento aqui agora, para ir finalizando esse nosso primeiro bate-papo, porque isso pode vir de frutos, quem sabe uma segunda conversa mais para frente. E agora, Juste? E agora, nesse futuro próximo? Como é que você vê o GTT, o Fábrica? Como é que você vê o porvir? Pelo menos um porvir próximo, já que o futuro, diante da Covid-19, se provou bastante incerto. Como é que você vê os próximos momentos, os próximos capítulos da empreitada de vocês? Eu vejo com bastante preocupação, Ju, bastante preocupação, porque o novo normal vai ser diferente do velho normal. Concordo. Né? Em todos os aspectos, não só no teatro, mas na vida de um modo geral. Nós temos um agravante, né, em termos de cultura, de arte no país, que é a ideologia do mandatário do país em relação à cultura. Então, quando você vê o desmonte que está havendo na cultura de um modo geral, isso preocupa ainda mais o que a gente pode fazer aí em termos de trabalho na nossa área. Eu espero de coração que a gente consiga, né, a partir do início do ano que vem, ir retomando aos poucos, né, o trabalho, que a companhia consiga voltar no presencial, fazer os seus trabalhos em grupo, né, não no virtual, e que a gente possa, num futuro breve, ter o nosso público de volta, porque é o único meio que a gente tem para sobrevivência mesmo. Quando eu falo, estou falando de sobrevivência do artista, sobrevivência do espaço, sobrevivência da ideia, do projeto e tudo mais, né? A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem essa expectativa, porém, sempre com um pé atrás em relação a tudo que pode acontecer por conta da realidade atual, né? Então, eu não quero me alongar nessa crítica, porque não vem ao caso, mas a gente tem essa preocupação de que alguma coisa precisa mudar aí para a gente poder sobreviver e a gente poder mostrar o nosso trabalho aí nos próximos anos, né? Concordo com você e assino embaixo. E queria agradecer muito, Juste, pela sua presença aqui nesse bate-papo tão delicioso que passou voando e deixando já um convite para, talvez em breve, uma conversa 2 aí sobre outro tema qualquer, porque foi realmente muito gostoso. Muito obrigada. Ju, quem agradece sou eu. Realmente passou super rápido, foi muito prazeroso falar contigo, relembrar essas memórias, que precisa virar um vídeo, que precisa virar um livro, quem sabe, né? A gente contar essas histórias, porque é um legado que a gente vai deixar aí para os que virão, né? Sim. Sem nenhuma presunção de ensinamento, de querer se dizer melhor que ninguém, mas é uma experiência que a gente viveu e que eu acho que pode ser compartilhada e absorvida pelos próximos artistas de Americana, da região, e a gente estar nela, né? Ter participado dela dessa forma é muito gostoso, é muito gratificante. Eu agradeço muito pelo convite, estou à disposição, e assim que possível, nós vamos nos reunir e vamos fazer esse bate-papo presencialmente. Com certeza. Material para o livro não falta, porque a gente tem muita coisa do nosso legado. E sim, sem presunção nenhuma, é uma questão
de generosidade, sabe? De tentar compartilhar algo que valeu a pena, talvez, né? Com certeza. Está valendo, né? Tá valendo. Sim, acabamos de falar sobre isso, né? O quanto tem valido a pena. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até agora. Fiquem ligados no canal para o próximo episódio da série Coletivos Teatrais Paulistas. Um beijo e até a próxima. Tchau!